online hoje, fica tudo registrado. Né? Bom dia a todos. Agradecer a todos os presentes aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Ouro Preto e também aqueles que estão nos assistindo, né, no canal oficial da Prefeitura de Ouro Preto no YouTube, né, a essa audiência pública de elaboração do PPA 2026-2029. Dizer que é uma satisfação a gente estar apresentando para a comunidade esse projeto de elaboração do plano plurianual, né, que é um projeto que a gente estabelece quais são os nortes para aplicação, seja das despesas de custeio ou investimento para o período de 4 anos, que vai de 2026 a 2029, né, e dizer a todos que nós publicamos recentemente no site oficial do município, né, uma enquete no qual houve a participação da população para que ajudasse a construir as diretrizes do PPA, né? Além disso, essa mesma enquete serviu de orientação para a elaboração do orçamento de 2026. Então, como eu dizia, né, essa audiência é de elaboração do Plano Plurianual 2026-2029, né? Hoje, dia 26 de setembro, prevista para 8 horas, estamos iniciando às 8h30. Aqui estão as diretrizes de instrumentos de planejamento, né? LDO, PPA, LDO e LOA, né? E aí o que cada uma delas compreende, né? No qual o PPA estabelece os programas e projetos, a LDO as diretrizes, né? E a LOA estima a receita e fixa a despesa, né? E ambas estão alinhadas às políticas públicas dos programas de governo, né? Aqui temos uma breve introdução sobre o que é o PPA, né, que é um instrumento de planejamento de natureza obrigatória, contempla um horizonte temporal para 4 anos, como a gente dizia, né, e prevê a alocação de recursos e gastos de governo, né? E o objetivo dele é definir as metas e prioridades, dar transparência à aplicação de recursos e resultados obtidos por meio dele, atender às demandas da sociedade, como eu dizia, foi feito a enquete para poder a gente colher da sociedade quais são os seus anseios, né? Facilitar o gerenciamento das ações de governo. Então, que são o que norteiam, né, a elaboração do PPA. O Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública através da materialização do plano de governo, da escolha pública e das demandas levantadas também dentro da secretaria. Então, a gente tem esses 3 eixos que compreendem a elaboração do PPA, né? Plano de governo, a escolha pública por meio da enquete que fizemos e as secretarias fazem os estudos internos para estabelecer, né, qual que são, dentro do que foi tratado no plano de governo e escolha pública, os financiamentos para essas demandas. Plano plurianual, novamente aqui uma breve introdução, ele planeja, né, a LDO orienta e a lei orçamentária executa. Então, vejam que a gente tem uma sincronia nesses instrumentos de planejamento, né? A base legal dele, a Lei 4.320, que é a lei que institui o orçamento financeiro ou o regime financeiro para a administração pública, né? A Constituição Federal, lá no artigo 165, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que vem para poder dizer como é que deve ser elaborado o plano plurianual, né? Aqui nós temos a conjuntura econômica, né? O PIB do município de Ouro Preto de 2012 a 2024, né? Nós temos, de fato, o último PIB do ano de 2020 e a gente aplicou o coeficiente de atualização, né, para poder chegar até 2024. Então, em 2024, medido 1.997.993,54 seria a estimativa do PIB de 2024 para o município de Ouro Preto, tá? PIB
per capita, população, então vejam que a gente tem um crescente aumento, né, de investimento do PIB per capita, a população, né? Então, aqui nós chegamos no ano de 2024, pela atualização, em R$ 30.570,41 por habitante. Tá? Receitas e transferências. Então, aqui a gente já entra propriamente no que são as diretrizes, os nortes para a elaboração do PPA. Né? Então, que são os estudos que a gente permeia para poder alcançar ao longo dos próximos 4 anos. Né? Então, vemos que a receita corrente 215 milhões para 2026, 2027 222 milhões, 2028 229 milhões e 2029 235 milhões. Né? Então, em relação à composição do que é a elaboração do PPA, as receitas correntes compreendem a 99,71%, do que seria, né, a composição do PPA. Aqui a gente tem todo discriminado, receita por receita, né, o que a gente pretende arrecadar para esses próximos 4 anos. Né? Então, a gente vê aqui que, diante da participação, a gente já vê aqui embaixo que o FPI aparece aqui com uma fatia bem grande do que é a composição, né? E os demais vêm em escala menor, né, de participação do que é o orçamento do município. Logo vem o ICM, enfim, em valores. Então, o FPM, a previsão dele para 2026 começa em 42 milhões e para 2029 a gente estima 46 milhões. Esse ano a gente estima que ele vai ficar na casa de 40, 41 milhões mais ou menos o FPM. Então, a gente aplica o coeficiente de atualização. Tá? O ICM, como a gente dizia, a segunda maior receita, 30 milhões em 2026 e para 2029, né, 33 milhões que estima que a gente alcance, né, em relação ao que é a projeção para o nosso PPA. Tá? A transferência do Fundeb também tem uma forte participação, né, 35 milhões em 2026 e em 2029 a gente chega a 39 milhões. Só lembrando que essa apresentação vai ficar disponível no portal Transparência do município, né? Através do site lá todos podem acessar o nosso portal Transparência, e aí vocês terão a oportunidade de conhecer melhor a índice, né, valor a valor, para que isso torne bastante cansativo a apresentação. Tá? Então, no todo, na somatória, a gente estima que em 2026 a nossa arrecadação chega a 212 milhões, né? 2027, 219 milhões, 2028, 225 e em 2029, 232 milhões. Então, veja que a receita de capital aqui, do que a gente projeta para os próximos exercícios, ela acaba tendo um valor bem baixo, bem aquém do que a gente acaba estimando as nossas despesas. Então, vocês vão ver que na receita a gente tem essa projeção de 907 mil começando em 2026 e finalizando 992 em 2029. Porém, a despesa de capital, vocês perceberão que ela tem um valor bem maior, né? Mas ela encontra-se compatibilizada, né, pela receita corrente que a gente vai receber, que ela vai, no final, ela vai se confrontar a despesa ao valor final pelo que a gente estabeleceu de estimativa da receita. Planejamento por eixos, né? Função 10, da saúde, né? Essa é uma importante despesa que a gente tem e que a gente vem alavancando nos últimos anos, onde tem ganhado mais protagonismo em relação ao que é a despesa do município, né? Então, a gente estima que nós fixamos para 2026 41 milhões, o orçamento de 2025 foi fixado em 35 milhões, mas com o que a gente vai conseguir de propostas fundo a fundo do Estado e da União, a gente estima que vamos chegar na casa de praticamente 50 milhões em 2025. Porém, aqui a gente fixa apenas aquelas despesas que são de fato do que a gente já tem a fonte de arrecadação. Então, 2026 é 41 milhões e vamos chegar em 2029 em 44 milhões. Se somarmos os 4 anos, né, para a função saúde, no PPA, vai dar 171 milhões.
mas com certeza isso aqui vai alcançar resultado bem mais satisfatório por conta desses repasses fundo a fundo que a gente recebe, tá? Então veja que só aqui, como eu falava lá atrás, a receita de capital é 800 e poucos mil, e só na saúde nós já temos previsto aqui 639 mil previstos para a despesa de capital, tá? Função 12, educação, é a função que hoje a gente tem o valor maior em termos de composição da despesa, né? Então, ao todo, vai chegar aos 4 anos 250 milhões, né? Então, a gente vai começar 2026 fixando em 59 milhões 890 e, ao final de 2029, 65 milhões 507, né? E só aqui perceba que a gente tem de despesa de capital 2 milhões 787 mil, chegando a 3 milhões e 48 mil no ano de 2029, tá? Então, essa é a composição da função saúde, né? Então, para que os senhores conheçam, a despesa corrente, 57 milhões, ela começa em 2026, chegando em 2029, 62 milhões 458. Função 8 de assistência social, né? A gente fixou em 6 milhões 190 mil para 2026 e em 2029 chegando a 6 milhões 771, né? Então, ao todo, durante 4 anos, 25 milhões 918, que a gente soma todos esses valores aqui, porque se trata da elaboração do PPA, que é um quadriênio, tá? Administração, vamos começar em 36 milhões, né? Então, se observarem, é o terceiro eixo que tem maior valor, né? Administração, e como a gente sempre fala, a administração acaba tendo esse protagonismo por conta da questão da despesa com o pessoal de todas as secretarias, que não se refere em específico ao Fundo de Assistência Social e Saúde e Educação, ele vai para a administração dos servidores efetivos, né? Então, aqui a gente, se vocês perceberem nos anteriores, temos essa linha aqui da participação do orçamento, e no qual da despesa corrente 36 milhões, chegando a 40 milhões na função administração. Lógico que essa função administração ela não trata somente da prefeitura, todos os órgãos e entidades que possuem, né, essa função, ele vai somar aqui, tá bom? Então, a ideia é compreender a despesa da função para o quadriênio. Função 9, Previdência Social. Então, essa despesa ela é exclusiva do Instituto de Previdência, né? Então, está previsto para 2026 37 milhões e 32 mil e para 2029 chegando a 40 milhões 505. Então, fixando aí como despesa 96 milhões 549. Mas, na prática, esse valor não chega a isso, porque grande parte desse valor, percebam que está aqui em reserva de contingência. Então, essa reserva de contingência, na prática, ela não é efetivada como despesa, tá? Então, isso aqui ela acaba não acontecendo, né? Então, a gente vai ter aproximadamente 1 milhão e 200 mil de despesa de capital, chegando a 1 milhão e 312, né? E a despesa corrente, 21 milhões 860, começa em 2026, chegando a 23 milhões 911 em 2029, né? Função 1, atuação legislativa, que é exclusiva também do Poder Legislativo, né? Então, a gente começa em 7 milhões 361 em 2026, né? Teve um leve acréscimo em relação ao que foi estabelecido para 2025, né? Mas isso é em torno do que a gente entende que seja o acréscimo da arrecadação que haverá de ganho no exercício de 2025, que a despesa da atuação legislativa, no caso do Poder Legislativo, ele é uma situação um pouco diferente, porque você gasta no exercício atual o que foi a arrecadação do exercício anterior. Então, por isso que ele tem esse formato diferente, tá? Mas aqui compõe no sentido de que não foi previsto na atuação legislativa nenhum tipo de recurso para investimento e despesa de capital. Chegando no fim dos 4 anos, né, no Poder Legislativo, 30 milhões 820 mil, tá? Cultura, né, pessoal da Sinsete, a gente começa o orçamento de 2026 em 1 milhão 502
e termina 2029 em 1.643.000. Né? Então, essa é a estimativa daquilo que seja a situação, né, da despesa da função cultura, chegando em 6.289.000 no final de 4 anos. Perceba que aqui a gente tem despesa de capital na ordem de 30.525 no início, chegando a 33.387. Né? Função 15, urbanismo, começamos em 4.088.000, chegando a 4.471.000. No final de 4 anos, 17.116.000, né? E tendo aqui bem pouco investimento, tá? 53.100 começando, né? E havendo 4.035.000 em despesa corrente. Função 16, habitação, está mais ligada à Semplaf, né? Então, ele começa em 69.300, né? Contratações para poder tratar sobre a regularização do município, né? E chegando a 75.799 em 2029. Função 17, saneamento básico. Isso aqui se refere à situação principalmente das despesas referente ao transporte e destinação e coleta de resíduos sólidos urbanos, né? Começamos em 1.840.000 a fixação da despesa, né? E chegando a 2.012.000 em 2029, tá? No total, em 4 anos, 7.703.000. Função 18, gestão ambiental, né, 120.000, começando, né, no qual 110.000 de despesa corrente e 10.000 de despesa de capital, havendo lá no final 131.000 ao todo, né, no qual chega a 10.937 de despesa de capital no último ano. Função agricultura, 875.000 orçamento, né, só lembrando que a agricultura não é uma secretaria, é um departamento, né, dentro da Seminfra, e aí ela começa em 875.000 e finaliza em 957, tá? Essas despesas referentes à função. Função comércio e serviços, né? Aqui a gente começa em 2026, 41 milhões, esse valor provavelmente ficou errado, que não é esse aqui, é esse somatório aqui, tá? 232.039 mais os 5.000, tá? Que vai dar aproximadamente 237.000, tá? De composição, tá? E chegando no final, 253.000 de despesa corrente e despesa de capital 5.468. Na energia, né? Referente à iluminação pública, principalmente, 4.076.000, onde a gente tem 2.996, que é referente aos serviços da iluminação propriamente, e despesa de capital para investimentos, começa 2026 com 1.079.000, somando os 4 períodos, né, 17.065.000. Na função transporte, que é na Seminfra, 3.455.000, né, que ele começa e finaliza em 3.777, chegando a 14.446 no final de 4 anos. Turismo, também vinculado à Senset, né, Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, começa em 647.950 e percebam que toda ela é prevista para despesas correntes, né, e finalizando 2029, 708.719. 2.712 é previsto para 4 anos. Na função 28, aqui trata sobre as despesas principalmente em relação a parcelamentos, né, dívidas do município, começa 5.648.000, né, e finaliza em 671. Esse é um valor que muitas vezes a gente não consegue mensurar de fato que ele chega ao fim, porque muitas vezes a gente tem a situação de precatórios, né, que isso é no decorrer do período que vai acontecendo e que a gente vai somando ele ao orçamento, né? Mas a gente estima durante esses 4 anos, né, que vai ser 23.643. Então, que a gente tem a divisão dele, no qual 3.475 refere às despesas de precatórios e os RPVs propriamente, e outras despesas que não são consideradas como aquelas de dívidas, da dívida fundada, né? Então, chegando ao todo no final de 2029, 2.376. Reserva de contingência, a gente viu lá na Previdência Social, que é do Instituto de Previdência, a gente viu esse valor aqui também lá, né, previsto um valor de 13 milhões e alguma coisa lá na reserva de contingência, e aqui ele faz parte da administração do Poder Executivo, a reserva de contingência de 2.500.000.
Lembrando que esse valor aqui, ele é para poder cobrir os passivos contingentes que surjam, né, ao longo dos exercícios que não estavam previstas, né, dentro do orçamento. Então, aqui é que ele está enquadrado. Então, lá na LDO é que a gente define isso bem mais caracterizado. Então, aqui a gente só define o que ele de fato vai atender, tá? Então, chegando ao final de 2029, 2.734.000, tá? Então, essa é a reserva de contingência. Resumo, né? Então, a gente tem aqui uma síntese de receitas 212, então corrente 211, de capital 907, começando, né? E ao final a gente vai ter 232 milhões de receita corrente e 992 ou 232 da receita total, sendo corrente 231 milhões 992 de receita de capital, e a despesa chegando ao mesmo valor, percebam, para poder haver o equilíbrio, né? Mesmo valor de receita, nós temos o mesmo valor de despesa, tá? Então, sendo na corrente 188 milhões, né? E 8.390.000, lembra que eu falava sobre a receita de capital e a despesa de capital. Então, a receita de capital nós temos a previsão de 907, por conseguinte, nós temos 8.390.000 da despesa de capital prevista inicialmente, chegando a 9.177. E para somar, chegar aos 212, nós temos então a reserva de contingência, que é aqueles 2,5 milhões do Poder Executivo, e mais os 13 milhões e pouco lá do que é a função Previdência Social. Tá? Então, chegando ao todo. Então, quando a gente soma essas três linhas, nós vamos ter o que é a despesa fixada, né, para o primeiro ano de 212, chegando aos 232 no último ano do nosso PPA. Ao todo, durante 4 anos, né, então a gente entende que nós vamos chegar com o orçamento do município de Ouro Preto a aproximadamente 890 milhões, né, então isso em 4 anos. Se for considerarmos em relação ao PIB, né, acaba não tendo uma representação tão grande, que o PIB ele é mais, só em 2024, mais a estimativa mais de 1 trilhão do município mais de 1 bilhão do município de Ouro Preto. Trilhão, 1 milhão, tá? Esse é o nosso contato do Departamento de Contabilidade. Então, aqui a gente encerra essa informação a respeito do PPA, da elaboração do PPA, dessa audiência, né, para que os senhores tenham conhecimento do que está sendo previsto para a elaboração do PPA para o próximo quadriênio, né? E aqui é o nosso contato. Só lembrando que no nosso portal Transparência tem outras peças que a gente não disponibiliza aqui, porque por elas serem muito técnicas, né? E aí a gente não traz elas para que não dificulte o compreendimento dos senhores. E aí elas estarão disponíveis para que possa ser consultado dentro do nosso portal Transparência, tá? Aqui no nosso portal Transparência, a gente tem um ambiente específico lá do PPA, né, no qual pode ser consultado tanto esse slide como as demais peças que compõem, né, a elaboração do PPA, que a gente tem até dia 30. Então, até dia 29, a gente vai estar colhendo ainda informações, caso os senhores entendam pertinentes, para poder a gente finalizar a elaboração, tá? Então, não havendo alguma situação que os senhores ensejam de esclarecimento, né, a gente dá por encerrado. Essa audiência pública, sim, pode. Sem falar aqui, senão não sai lá.
Sobre essa questão que a gente está tratando, da elaboração do PPA, o PPA propriamente ele não tem a previsão específica do que se trata da garantia do aumento de remuneração. O que a gente prevê são os grupos de despesa e as ações que nelas vão ser fixadas, né? E o que a gente fala que são os indicadores e os produtos dentro do PPA. Essa previsão, ela vai vir dentro do que seja o orçamento de elaboração, tanto da LDO como da LOA, né? Então, normalmente, o projeto de lei da LDO, ele já contempla, né, um artigo específico prevendo que seja feita a reestruturação de plano de cargos e salários e também em relação a reajuste de servidores. Porém, essa situação ela sempre vai ficar a cargo da melhoria da arrecadação, porque o que a gente faz aqui é estimar a receita, né? Então, nessa estimativa de receita, você prevê a estrutura dentro daquilo que comporta a situação do município também em relação à despesa. Lá na frente a gente vai ver, não sei se a gente colocou lá no slide de apresentação, mas aproximadamente a despesa com o pessoal dentro do que é a estruturação, ela já está chegando próximo do que é o limite prudencial de 51,3, está 50 e alguma coisa, né? O que está previsto dentro do nosso orçamento. Mas dentro da sua estrutura de orçamento já tem essa previsão. Entretanto, como eu disse, ela vai ficar sempre a cargo, né, de haver essa condição de arrecadação satisfatória para que isso seja atendido, né? Porque o primeiro requisito que você tem que estabelecer, baseado no artigo 16 e 17 da LRF, e não distante disso o artigo 21 e 22, é que você tem que ter equilíbrio. Quanto ao que você mencionou sobre a situação de haver ajustes em leis que se tratam de comissionados, ela é discricionário do gestor, porque o que a gente percebe é que mesmo você tendo esse ajuste em legislações que tratam dos cargos comissionados, caso a sua receita não comporte de modo satisfatório, você tem a total segurança de que o que você pode fazer. Quando você implementa, principalmente alguns tipos de situações abruptas em planos de cargos e salários, especialmente, são situações que você não pode, ou não tem como voltar atrás. Então, no caso, ambos os poderes, sejam o executivo, assim como o legislativo, ele fica limitado muito mais à questão da capacidade de arrecadação do município para conseguir alavancar isso do que propriamente, né, o que você estabelece na legislação, porque não adianta nada você colocar na sua lei, no PPA, que você vai fazer a revisão do plano de cargos e salários, se isso não vai comportar. Como você dizia, 2023 já foi questionado e estudos técnicos foram feitos, no qual o que a gente chegou à conclusão é que diante do cenário, principalmente em relação ao Instituto de Previdência, tal qual o valor que hoje tem de déficit atuarial, isso comprometeria mais ainda o município em relação a todas essas questões, né? Então, foram feitos alguns ajustes para que a gente consiga reduzir isso, né? Foi realizado concurso público, foi feita uma série de situações, estamos passando por vai começar tão logo um cadastramento dos servidores para poder a gente tentar dar uma melhorada nessa situação do equacionamento do déficit atuarial, para que isso contemple a situação tanto da despesa com o pessoal, mas também que flexibilize para o Instituto de Previdência, porque percebam que quanto mais você aumentar esse plano de cargos e salários, a tendência é que o déficit atuarial também ele exploda, né? Então, a gente tem uma situação em que a gente vive numa gangorra, na verdade, né? Porque todo o que você mexe no plano, ele gera reflexo dentro da Previdência e já está estourado. Mas estudos já foram feitos, sim, para poder ter esse tipo de tratativa, né? Sabe-se dessa questão de que já está bastante defasado, né? A questão do plano de cargos e salários dos servidores. Entretanto, sempre ficamos nessa expectativa. Além de que, o que acontece na maioria das vezes é que o comportamento de aumento de receita do município, ele nem sempre cresce tal qual
tem o impacto da inflação. A gente não consegue acompanhar isso, então a receita do município não tem esse crescimento. Se a gente for comparar o que de fato arrecadou nos últimos anos, a gente vai achar que aumentou a arrecadação, certo? Porém, quando a gente vai verificar, em grande parte disso, são das receitas que não comportam a aplicação para despesa com o pessoal, seja aquelas receitas advindas de emenda individual, baseada lá no artigo 161, salvo engano, da Constituição, né? Que são repasses que não produzem efeitos para isso, eles são específicos para algumas situações, assim como os de saúde, que só para esse ano a gente estima que vamos receber aproximadamente 20 milhões, mas você não pode utilizar em nada disso para despesa com o pessoal, né? Assim como os convênios, os investimentos que a gente faz de infraestrutura urbana, de construção civil, dentre outras situações que essas receitas que o município recebe, elas não podem ser direcionadas para isso. Então, a dificuldade que a gente sempre tem em relação a esse tipo de situação vai ser sempre o financiamento para essas ações. E o problema maior é que ainda o município de Ouro Preto, apesar de ser um município de médio porte, nós ainda somos muito dependentes das transferências correntes. O que são as transferências correntes? Os recursos que são repassados pela União e pelo Estado. Então, as nossas receitas próprias são IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda, receitas que poderiam contribuir para isso, ela acaba não tendo alavancagem suficiente para poder permitir que haja um planejamento com a profundidade que o município consiga fazer com que isso aconteça. Entretanto, a gente espera que tão logo a gente consiga, como eu disse, com essa substituição que houve de teste seletivo que havia por servidores efetivos, a gente consiga reduzir esse déficit e permitir que a gente tenha um campo para poder a gente trabalhar essa situação do plano de cargos e salários. Tá? Não está passando o outro, não? Foi falado sobre a questão do déficit autorial. Alô? Foi falado sobre o déficit autorial. Sobre as portarias, realizando um levantamento, foi visto que tiveram cargos ali que tiveram mais de 200% de aumento, né, nessa última mandato, né? E eu sei que tem servidores efetivos, né? Boa parte tem que ser servidor efetivo para receber essas portarias. Se esse aumento tivesse sido dado no base, ao invés da portaria, não melhoraria essa questão do déficit? Porque a previdência ela é calculada, né, o servidor paga a previdência é um percentual em cima do salário base, certo? Acho que está falhando o microfone. E no caso, a portaria não entra, né, para a previdência. Se esse aumento tivesse sido dado do base, ao invés, né, como eu disse, só pegar lá, tem aumentos de mais de 200% para alguns cargos, né? Se tivesse sido dado por base, não ajudaria nessa questão desse déficit, sendo que o servidor contribuiria mais, porque é um percentual, né? Em tese, sim. Porém, as contas não funcionam bem assim. Porque à medida que você faz o aumento da base, automaticamente essa base ela é carregada para a aposentadoria. Então, é onde veio o reflexo. Então, o que a gente tem que aumentar é a base de pessoas que contribuem para o regime ao longo do tempo, pelo que elas vão se aposentar. Então, nós temos um exemplo bem prático disso, que está acontecendo, que é uma reivindicação legítima dos professores. Então, nos últimos 5 anos, houve um aumento bastante significativo no vencimento base dos professores. Entretanto, ao invés de você reduzir o déficit, ele fez aumentar. Por quê? São categorias de profissionais, de pessoas que, em boa parte, estão próximas de se aposentar e que isso impacta diretamente na aposentadoria. Então, a gente, ao olhar o número, imagina-se que seja. Porém, o que a gente tem que observar é que, se você aumenta R$1.000, digamos, na base do salário, você contribui com apenas 14%, 140, mas na hora de se aposentar, você recebe 1.000.
Então, perceba que você recebe 140 para poder lá na frente se aposentar com 1.000. Então, só aumenta o déficit, entendeu? Então, assim, são umas situações bastante complexas de entender. Então, a longo prazo, quando a gente faz os estudos, não acaba refletindo diretamente desse modo, né? Então, algumas medidas a gente está tentando adotar, como a própria Previdência hoje ela estabelece e possibilita que a gente possa utilizar até 60% do imposto de renda para poder reduzir o déficit atuarial. Nós estamos com um projeto em análise em relação a isso, né? E como eu disse, em relação também à questão da atualização cadastral por conta dos beneficiários de pensão e toda essa situação que envolve o cálculo da base atuarial, né? E além disso, né, essas contratações do concurso público que foram feitas recentemente, porque a contratação do concurso público ela acaba sendo diferente do que essa situação de aumento da base de vencimentos, porque a pessoa vai se aposentar daqui 30 a 35 anos. Então, percebam que a parcela dela de contribuição para o equacionamento do déficit, ela é mais longa, né? Então, permite-se que essa contribuição que ela vai ter ao longo desse período, ela estabeleça, né, um norte para que aqueles que vão se aposentar mais logo, esse déficit se recaia. Então, em relação àqueles que já estão no quadro, o resultado, quando você aumenta o vencimento, não é esse. Ele aumenta o déficit. Então, se você aumentar, ele vai estourar mais ainda. Por conta de que o município contribui com 22 e o servidor contribui com 14. Mas quando ele vai se aposentar, ele se aposenta com 100% daquilo que foi aumentado. Então, a Previdência ela passa por momentos, né, que é complicado para a gente poder até entender até onde é que vai o déficit. Porque a gente chegou, quando eu cheguei aqui em Ouro Preto mesmo em 2021, nós tínhamos um déficit atuarial de 70 e poucos milhões. Né? Hoje o déficit atuarial do RPPS está em quase 200. Né? Então, assim, em vez de você conseguir reduzir ele ao longo do tempo, ele só está aumentando. Então, a gente espera que com essa iniciativa, agora a gente consiga reduzir. Já foi contratado serviço para poder fazer um novo estudo, para poder entender qual é que vai ser o impacto disso que a gente está dizendo, né? E esperamos que ele seja positivo. Esperamos que ele seja positivo para que a gente consiga meios para poder atender aquilo que sejam aceitos dos servidores, principalmente a categoria de efetivos. Tá? E esperamos que tão logo isso saia e a gente possa resolver essa situação. Em primeiro lugar, eu acho um absurdo colocar como regra geral que o servidor paga apenas 14%, depois recebe 100%, porque a gente tem que levar em consideração também aquele servidor que contribui mais de 30 anos, esses 14%, mas depois não vai viver 30 anos para receber esses 100% de volta. E muitas das vezes ele não pega de volta nem um terço do que ele contribuiu. Então, eu acredito que isso tem que ser levado em consideração. Eu conheço várias pessoas que passaram por isso. Eu, no meu caso, se eu contribuir nessa nova regra 40 anos, eu vou viver 40 anos, se garante que eu vou viver 40 anos para pegar esse dinheiro de volta. Eu não tenho filhos menores, eu não sou casado, eu não tenho quem vai continuar recebendo. Igual o meu caso, tem milhares de pessoas. Então, não dá para colocar isso aí como regra geral para colocar a culpa nesse déficit atuarial. E uma outra situação que eu vou aproveitar para questionar, então, dentro desse plano aqui, não tem nenhuma previsão, por exemplo, para estar aqui a Sueli Majeste, que é a presidente do STPMOP, ela, não sei, de repente ela tem um número, ou não tem números, mas nós sabemos de centenas de funcionários públicos municipais de Ouro Preto Oeste que não recebem o salário mínimo como um base, ele recebe um complemento salarial. Estou falando besteira? Isso realmente acontece, né? Não tem, dentro desse planejamento, para os próximos 4 anos, reverter essa situação. Essa pessoa, quando ela adoece, fica pela Previdência, o salário dela fica abaixo de um salário mínimo, e no plano de vocês não existe nenhuma previsão para essa situação.
Vamos lá. Em relação ao primeiro questionamento sobre a questão da aposentadoria, isso são estudos, tá? Não é a prefeitura que acha, não é alguma coisa que cai do céu. Existem profissionais especializados para isso, no qual eles coletam todas as informações e existem padrões internacionais que medem isso, né? Para poder entender a questão da proporcionalidade em relação à contribuição, em relação à expectativa de vida. Tem todos esses estudos que eles fazem. Então, isso são regras e técnicas estabelecidas pelos próprios órgãos, né, seja da Previdência e Assistência Social, para que se chegue a essas conclusões. Então, existe estudo técnico para isso, embasador. Vai ter situação que não vai se enquadrar no estudo? É fato que isso vai acontecer. Entretanto, o que se observa são medidas que contemplam, na grande maioria daqueles que fazem parte do regime de previdência. Quando eu dizia sobre a questão da contribuição, é porque a Previdência ela atua no sistema de contribuição em que opera a questão da repartição, no qual um contribui para o outro se aposentar, né? Então, quando a gente falava sobre a questão de outras pessoas que vão ingressar no serviço, é que presume-se que essas pessoas que passarão a contribuir, né, elas vão satisfazer o regime de previdência para esses que vão se aposentar, né? Então, isso é fato. Então, em relação a essa questão da base de contribuição e até mesmo a idade, o tempo que você vai receber e tudo mais, isso são tudo estudos que são realizados para isso. E aí prevê lá o artigo 40 da Constituição que você tem que ter o equacionamento do déficit dos regimes próprios de previdência. Então, infelizmente, nós acabamos sendo sujeitos e escravos do que aquilo que é a legislação, tá? Em relação a outra situação da questão do vencimento base, não é fato. O vencimento base, de fato, hoje ele está abaixo do mínimo. Porém, a contribuição que as pessoas fazem e até mesmo as aposentadorias, benefícios e pensões não pode, em hipótese nenhuma, ser inferior ao salário mínimo. Então, por mais que lá no plano de cargo esteja fixado lá que o vencimento menor é 900 e alguma coisa, salvo engano, mas a contribuição deles hoje e para qualquer tipo de benefício, em regra, é o salário mínimo, tá? Então, ninguém vai receber menos do que isso. É uma garantia para qualquer tipo de situação em que houver, tá? Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos que não vai prejuízo. Vai ter prejuízo em relação à questão da atualização do plano? É fato. Porém, em relação à garantia de recebimento do benefício, não. Ele vai receber no mínimo, que é o salário mínimo, tá? O que eu quero dizer, talvez uma pergunta, mas é um comentário relacionado a essa situação, que você está se contradizendo com a atual realidade que nós vivemos. Por exemplo, você disse aí que existe um déficit na Previdência, né, que todos nós somos conhecedores disso, e que isso é devido aos servidores que estão próximos de aposentar, que se caso dê um aumento de salário, foi mais ou menos isso que você disse, esses servidores aposentaria e ficaria o déficit. Então, da maneira que nós estamos vivendo hoje no município, jamais vai chegar a essa situação. Por que não vai chegar a essa situação? Porque os servidores que estão sendo contratados estão todos entrando com gratificações. Ninguém tem salário. Hoje, o nosso salário, o salário base do servidor municipal hoje de Ouro Preto, é R$ 969, que é uma vergonha para esse município, que me desculpe que fica registrado isso, porque os municípios vizinhos, todos os nossos municípios vizinhos, fazem revisão de salário todos os anos. Só Ouro Preto que não faz, há quase 10 anos que não faz. Então, o déficit só vai aumentando na nossa Previdência, está aumentando, devido à má gestão desses recursos que estão sendo feitos para o servidor. Aí quando você vê um plano desse aí, não inclui o servidor não faz parte do orçamento do município, o servidor não está nessa folha, todo mês não há esses gastos com esse servidor, por que ele está aí? Então a sua justificativa não bate com a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente é isso que nós temos. Então quando eu vejo servidores com gratificação lá de R$ 1.000, R$ 2.000, enquanto tem outros servidores que, se fossem iguais para todo mundo, todos os servidores tivessem com essa gratificação. Quando eu digo servidor, eu estou falando de quem não recebe piso. Todos os servidores estivessem recebendo essa gratificação, tudo bem, vamos lá. Mas mesmo assim o déficit ia continuar do mesmo jeito, porque isso aí não contribui para a Previdência. Então, infelizmente, é uma vergonha que nós vivemos no nosso município. Quando não é gratificação, é portaria.
Então, isso que a gente está fazendo aqui, ó, é uma perca de tempo, porque não muda. O que precisa mudar é a base, se não mudar lá, não vai resolver. Então, nós ficamos aqui em audiência pública, falando de orçamento, mas não está incluído o principal, que é a máquina que faz esse município funcionar, que é o servidor municipal, que infelizmente não valorizam aqui. É só um desabafo, tá? Não é uma pergunta, e isso todos que estão aqui eu sei que são conhecedores dessa situação. Olha, ambas as situações não é fato, tá? Primeiro que eu não disse que o déficit é por conta da questão dos servidores que estão para se aposentar. O que eu disse é que, principalmente o aumento que houve em relação à base de previdência dos professores, isso fez com que aumentasse o déficit. Essa foi a minha questão que eu passei. Segundo, que o último plano de cargos e salários que foi aprovado foi em 2019. Ele iniciou em 2019, a lei 2019, e ele começou em 2019 a ser aplicado. Não vamos entrar nesses detalhes, até porque outra coisa também que não é fato é que os servidores não estejam dentro do PPA. Até porque se eles não estivessem, não existia garantia de orçamento para que eles recebessem seus salários. Então, ele está sim e está contemplado sim. O que pode variar são as políticas as quais uns entendem e outros não do que deve ser feito. Porém, existe um princípio básico na administração pública que se chama equilíbrio. Você não pode gastar mais aquilo que você arrecada. E como eu disse para vocês, essa situação, essa história de que põe a gratificação como efetivo, eu já expliquei, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Porque quando você coloca, ele vai ter que se aposentar com aquilo ali. E ele vai ser elevado. Quando o analista for fazer o estudo da avaliação atuarial, que não é a prefeitura que faz, não é o sindicato que faz, não é a Câmara que faz, existem profissionais habilitados para isso, ele vai considerar todas essas situações. Então, assim, é bastante temerário a gente querer achar que você resolve uma situação por simplesmente você aumentar o salário do servidor, que é mais do que legítimo, entretanto, você observar aqueles que são os princípios básicos da Constituição. Então, a gente tem que prever isso. Eu gostaria de encerrar por aqui, que a gente tem outras 2 audiências, tá? E se a gente ficar nesse debate, a gente vai acabar não contribuindo para que a gente consiga finalizar. Sim. Não, porque não sai lá. Você disse que o reajuste, ele é condicionado à receita, mais ou menos a fixa do município, né? É isso? E eu gostaria de saber quais os critérios quando vocês enviaram o projeto para a Câmara com aumento das portarias, que duplicou, triplicou o valor. Quais os critérios? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o reajuste do servidor depende de um planejamento, de corte de despesas, E aí, o que a gente vê hoje, não estou é só o que a gente percebe, é que não é feito um planejamento de corte de despesas para que o servidor, ao longo prazo, tenha esse benefício, esse aumento, esse reajuste que é de direito dele. Quais os critérios? Eu já respondi isso lá no começo. Uma das primeiras situações que facilita o equilíbrio da despesa com o pessoal é exatamente quando você tem a possibilidade de você reduzir a situação de cargo comissionado, que se você colocar no efetivo, você não vai poder tirar nunca. Esse é o primeiro critério. Então, a própria Constituição, ela estabelece que quando você extrapola as despesas com o pessoal, existe um regramento. Você exonera servidores comissionados, você reduz pagamento de horas extras e tem ali uma série de questões que possam ser evidenciadas para que isso aconteça. Em relação à questão do aumento, muito embora não tenha sido atualizado o plano, mas os servidores automaticamente, no mínimo 1% ao ano ele tem. No ano ele tem. No mínimo ele tem. Não eu digo do plano do PCCS, da progressão ele tem lá 1%.
A gente sabe que não é o suficiente. A gente sabe que não é o suficiente isso. Entretanto, o próprio PCCS prevê isso. E quando a gente olha no horizonte, né, ao longo prazo, isso acaba a gente achando que não, mas também vai impactar. Ele vai impactar. Porque nós fizemos um levantamento recente para a questão de contratação de gestão de folha de pagamento. Hoje, aproximadamente entre 60% e 65% dos servidores ganham acima de R$5 mil. Parece que não, né? Mas aproximadamente entre 60% e 65% recebe acima de R$5 mil. Então, qualquer coisa que você faça nesse sentido, ele vai impactar em todos os sentidos, entendeu? Em ambas as situações. O problema é que quando a gente vai levar para o servidor, principalmente a situação em que você substitua a gratificação para o vencimento e que nisso há necessidade dele haver perda por conta da contribuição, o servidor não concorda. E ele está certo nisso. Entendeu? Mas se você pegar, a gente já fez um levantamento, já a pesquisa informal, 90% não concorda, porque ele não pensa a longo prazo. Ele pensa, não, aí eu não sei. Porque a grande maioria não concorda. Quando você chega nele e fala, olha, para poder haver um equilíbrio, a gente está aqui, mas tem que reduzir aqui, ele não concorda. Entendeu? Então é uma situação bastante complexa em relação a isso, tá bom? Mas isso é um debate que, na verdade, eu penso que ele vai muito além da questão da audiência pública, vai inclusive a questão da participação de todos no sentido de a gente melhorar a nossa capacidade de arrecadação. Porque hoje, por exemplo, uma das situações, não estou dizendo que está errado, porque a gente tem que onerar o mínimo possível a população, mas o IPTU do município de Ouro Preto, comparado a outros municípios, ele é muito baixo. Então, o município não tem capacidade de arrecadação. Então, as nossas receitas próprias, elas não contribuem para que você possa melhorar qualquer situação nesse sentido. Então, assim, não é simplesmente a gente querer aumentar o salário ou mexer nisso ou mexer naquilo. A gente também tem que pensar no sentido de que o município tem, a longo prazo, capacidade de arrecadação para poder comportar isso, porque ela tem que ter garantias. E que é o que eu falava é a questão do equilíbrio. Isso é um processo contínuo, que envolve, inclusive, toda a população, porque não existe cidade desenvolvida sem a participação da comunidade. Não existe. Eu penso que cada um tem a sua parcela de contribuição nisso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Poder Executivo está fazendo a sua parte. No sentido de o quê? Organizar a cidade, melhorar a infraestrutura, trazer investimentos, tudo isso o Poder Público está fazendo. Agora, em sua grande parte, quando se trata principalmente de questão de empresas, em sua maioria são empresas que têm que ter benefícios de impostos tributários não do município, e sim de outros entes federados, que não cabe ao município legislar sobre isso. Quando é sobre o município, é lógico que o município vai atuar nesse sentido. Sim, beleza, tranquilo. Gente, então essa é a audiência pública de elaboração do PPA, tá? Então a gente está por encerrada essa audiência, agradecendo todos vocês, agradecendo aqueles que tiveram a paciência de estar nos assistindo no nosso canal oficial do YouTube da Prefeitura, tá? E já antemão convidamos para que a gente possa também debater sobre a LDO, que vem logo a seguir. Muito obrigado à presença de todos.